O que na sua vida insiste em voltar, mesmo quando você promete que dessa vez vai ser diferente? Bem, se você chegou até aqui, não foi porque estava tudo bem. Foi porque alguma coisa começou a se repetir demais, não é? Talvez não exatamente igual, mas parecido o suficiente para você perceber que não era coincidência. E essa repetição, ela não é um erro. Daqui a pouco eu volto nisso. Antes, deixa eu te perguntar de novo algo bem simples. E responde para você, não para mim. Respira bem fundo em 3, 2, 1. Agora, inspirando. Segura com o pulmão cheio. E solte o ar respondendo essa pergunta. O que na sua vida insiste em voltar, mesmo quando você promete que dessa vez vai ser diferente? Pode soltar o ar. Pode ser um tipo de relacionamento, né? Quem sabe um padrão financeiro. Pode ser aquele cansaço que some por um tempo e depois retorna. Ou até aquela sensação estranha de vazio, mesmo quando não falta nada. Aquela sensação de ter que fazer algo, de ter que lutar, mesmo quando as suas despensas estão cheias. Guarda isso. Já já isso vai fazer sentido. Ao longo desses dias aqui na jornada, a gente não falou de mudança rápida. Falamos de consciência, não é mesmo? Falamos que a dor não é um castigo, que as máscaras não são defeitos, são estratégias antigas, entre aspas, que soltar não é perder, é parar de sustentar o que já cumpriu o seu papel. E que presença não é conceito, é prática. E que coerência é o ponto onde tudo começa a destravar. Se você ouviu de verdade, percebeu uma coisa muito importante que foi discutido. A vida não está te bloqueando, meu amigo e minha amiga. Ela está te informando. Quando você percebe a vida dessa forma, aí sim as coisas começam a fazer mais sentido, ao mesmo tempo em que você sente que algo desbloqueou dentro e que te fez estar no momento presente e se conectar com aquilo tudo que existe, com o todo. E aqui entra a primeira virada dessa conversa. A maioria das pessoas tenta mudar a vida agindo em cima do efeito. Mais esforço, mais força, mais estudo, mais controle. E a pressão arterial sobe. E você acha que é só a comida, não é? Ou você acha que é só o estresse. Se bem que estresse é excesso de presente. Só que, se isso realmente resolvesse, se esforçar mais, colocar mais força, estudar, ler, fazer mais cursos, ou a falsa sensação de ter mais controle sobre as coisas ou sobre como tudo vai acontecer, você não acha que isso já teria resolvido em algum momento? Eu vejo poucas pessoas falar sobre isso, que a vida responde ao estado, não à intenção. Você pode querer muito, pode ser boa pessoa. E eu acredito que você seja uma boa pessoa só por estar aqui. Você pode ser inteligente, e acredito que você seja. Você pode ter feito tudo certo na sua vida. Mas se o estado interno continua o mesmo, o resultado muda pouco, ou muda por um tempo e volta, porque não é sustentado. E é por isso que certos ciclos são tão persistentes.
Eles não voltam porque você falhou. E sim, eles voltam porque a informação ainda não foi integrada. Relacionamentos repetidos, isso aí não é azar. Estagnação financeira, depois de já ter prosperado em algum momento, não é que você deixou de poder faturar mais. Não é retrocesso. Cansaço emocional constante não é fraqueza. São mensagens. Algumas mensagens somente os sensíveis de coração podem, de verdade, compreender. Pois tem a ver com uma conexão que talvez você não tenha aprendido isso na sua vida. Na escola, nós sabemos que isso não foi ensinado. Mensagens ignoradas aumentam o volume. E existe algo que poucos querem ouvir. E só quem chegou até esse ponto, até este momento da mensagem, está pronto de verdade. Quanto mais consciência você adquire, mais a vida te chama para a coerência. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é uma lei não apenas no que diz respeito a cargos, profissões, títulos. Isso tem a ver com consciência também. Eu converso frequentemente com pessoas muito inteligentes, terapeutas, empresários, professores, profissionais da saúde, experientes, e com todo respeito, o conhecimento cresce, mas o estado não acompanha. Por isso que apenas estudar mais não resolve, nunca resolveu. Se você não trocar o seu estado, porque o estado de ser cria tudo, inclusive o ruído. E quando isso acontece, você começa a saber o que deveria saber, mas não consegue sustentar. Começa a enxergar padrões, mas não consegue sair deles sozinho. Começa a perceber incoerências internas, mas não sabe onde exatamente ajustar, porque não sabe nem ao certo se aquilo é real. Nós temos uma conexão com uma sabedoria infinita e infinitamente mais sábia do que nós todos juntos. Só que essa sabedoria, ela só dá crédito para quem também dá crédito a ela. Ela retorna mais e mais vezes de acordo com a forma como você trabalha com essa sabedoria. E quando essa sabedoria nos informa padrões, estados, ações a serem feitas, e nada é feito, ela começa a se calar, não por punição a você, mas por justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino nada mais é do que o seu estado de ser, esse templo que você chama de corpo, o seu estado de espírito, que você chama de tantas coisas. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. E a sua justiça, viver a sua verdade. Quando você busca essas coisas primeiro, tudo o resto é acrescentado. Existe um ponto em que a consciência sem integração vira peso, porque você vê, mas continua vivendo igual. E isso dói, isso gera incoerência interna. E é nesse ponto que a vida começa a repetir com mais intensidade. E mais uma vez eu digo, não é para te punir, e sim para te empurrar para um próximo nível de percepção.
Se você compreender isso, a percepção, como ela molda a sua vida, e a partir do momento que você desenvolve essa percepção para entender o como você está, o seu GPS vibracional, e saber para qual estado de ser você deseja seguir, é aqui que o jogo muda. É aqui que entra algo que não foi dito explicitamente durante a jornada, mas esteve presente o tempo todo. Sozinho, é mais difícil enxergar o próprio ponto cego. Não porque você é incapaz, mas porque todo o sistema precisa de um ponto externo para se reorganizar. E agora eu vou te contar algo que talvez mude a forma como você enxerga esse final de jornada. O que eu faço quando atendo alguém não é ensinar algo novo. Toda vez que eu atendo os meus pacientes, não é para corrigi-los, não é para consertar sobre nada, mas sim para que os mesmos se localizem. Localização. Qual o seu estado atual? Segundo ponto, onde está o local, o ponto de incoerência que você tem sentido ciclicamente? Terceiro ponto, você sabe quais acordos invisíveis que continuam ativos sem você perceber? Quem sabe uma criança de 7 anos, um adolescente de até 14 anos, um jovenzinho de até 21, 28, 35, 42, segue a lista. Em cada setênio, existem vários de você mesmo fazendo acordos invisíveis. E de acordo com o teu nível de consciência em cada uma dessas fases, em relação ao que cada fase está exigindo, o que a vida está exigindo de você através de cada fase, é aqui que você consegue identificar que acordos que eu fiz e por que eu fiz. Talvez agora você esteja passando, mesmo tendo faturado muito dinheiro, mas quem sabe agora você esteja desorientado, sem saber por que você não sai de um certo platô. Quem sabe exista um acordo inconsciente. Basta você prestar atenção no que aconteceu quando os seus rendimentos começaram a baixar. Pouquinho antes disso, em torno de 3 meses antes dos seus rendimentos terem baixado, o que aconteceu nessa época? Quando suas relações estremeceram, o que aconteceu em torno de 3 meses antes disso acontecer? Na sua empresa, você já não sente mais aquela vontade de estar lá, não é mesmo? O que aconteceu quando essa sensação começou a surgir? Aqui você vai entender onde tudo se originou. Qual âncora foi ativada? Qual gatilho foi apertado que gerou tal estado de ser? Acordos com escassez, com culpa, com controle, com necessidade de aprovação, com histórias que já não são suas, mas que você ainda honra. Muitas vezes a única chave de consciência, uma única chave, vista no lugar certo, muda toda a engrenagem. É como ajustar um GPS interno. Não para te dizer onde ir, mas para parar de te levar sempre para o mesmo lugar. É isso que acontece quando alguém entende em que frequência está operando. A jornada Eu Sou a Cura foi feita para isso, para você saber onde você está, operando neste momento em termos de frequência. Então, quando você compreende isso, a vida começa a responder diferente. Não por força, mas porque o seu estado mudou. E aqui está o ponto que talvez você nunca esperasse ouvir. Você não precisa mudar tudo agora.
Você precisa parar de sustentar o que já percebeu que não é mais verdade. Eu vou repetir, porque só essa chave de consciência pode mudar a sua vida do dia para a noite. E eu estou falando sério. Você não precisa mudar tudo agora. Respira bem fundão em 3, 2, 1 agora. Segura com o pulmão cheio. Eu sei que você tem várias coisas para resolver. Eu sei que você tem seus BO, seus perrengues. Mas solta o ar bem de leve agora. Com som de alívio. Você não precisa mudar tudo agora. Fica tranquilo, tranquila. Você precisa parar de sustentar o que já percebeu que não é mais verdade. Isso já seria o suficiente para mudar o jogo. E é exatamente por isso que, para algumas pessoas aqui, o próximo passo não é mais conteúdo, é encontro. Bem, eu quero pedir permissão para falar sobre um espaço íntimo, seguro, sem personagem, sem performance. Um lugar onde você não precisa se explicar demais, porque alguém está olhando junto com você. Eu chamo isso de Nexus, protocolo Nexus. Não é como um método, mas como um ponto de convergência, onde o que você sente, o que você vive e o que você repete finalmente se encontram. E nesse encontro a gente olha para o seu estado atual, para os ciclos que insistem, para o que está pedindo ajuste, e a partir disso construímos algo simples, prático e personalizado, que vai te ajudar a manter um novo estado, não só entendê-lo. Não é sobre acelerar os seus resultados ou os seus processos por pressa. É sobre parar de gastar energia à toa, canalizando energia para coisas que não fazem mais sentido, como esses contratos invisíveis que eu falei anteriormente, ou para crenças que, ao invés de te levantarem, estão estagnando a sua vida. Crenças inconscientes que muitas vezes nem temos consciência sobre elas, mas estão ali atuando e trabalhando, mesmo que numa engrenagenzinha silenciosa e pequenininha, mas que em algum momento da vida ela passou a ser ativada e trabalha desde então para continuar se retroalimentando. Enquanto essa engrenagenzinha, sendo ela de escassez, urgência, preocupação, ansiedade, etc., não for trazida à consciência, compreendida de acordo com o nível de consciência que foi adquirida em cada um dos setênios, conforme eu falei, ela vai continuar atuando e trazendo até você tudo aquilo que justifica ela mesma. Algumas pessoas querem prosperar de novo. Talvez você seja essa pessoa. Outras querem parar de repetir relações parecidas. Outras querem entender dores, vazios, desconexões que já tentaram explicar de 1000 formas. A origem muda, a lógica é a mesma. E enquanto a causa não vem à consciência, o efeito insiste. Eu não atendo todo mundo. E não é por arrogância. É porque esse tipo de trabalho exige presença, verdade da minha parte e responsabilidade nos dois lados. Mas se algo em você sentiu um clique durante essa jornada, se você percebeu que já sabe demais para continuar do mesmo jeito e você sente que está num ponto de virada, talvez faça sentido conversar, sem pressão ou promessa vazia. Fique à vontade para me chamar no WhatsApp pelo link na descrição deste áudio e apenas escreva Nexus. Eu respondo um por um, com calma e com presença,
no meu tempo. Então, eu só peço um pouquinho da sua paciência. A gente conversa e vê se faz sentido. E só então você toma uma decisão. Porque no fim das contas, uma única percepção no lugar certo pode economizar anos de tentativa. E você já tentou bastante, não é mesmo? A vida está te mostrando isso, não para te cansar, mas para te libertar. Com isso eu encerro a jornada de sua cura. Gratidão por sua escuta, por sua presença, gratidão por sua vida. Um forte abraço e seguimos.